Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio de número 104 do podcast do Layup. Eu já estou cansado dessa musiquinha aí que eu coloquei para abertura. Estou tentando achar outra melhor. Quer dizer, não que seja melhor, essa não é ruim não, mas é que eu cansei. Já faz tempo, já está na hora da gente mudar. Eu estou procurando, então talvez no próximo episódio a gente tenha novidades em relação a isso. Mas enfim, vamos falar sobre quais serão os assuntos do episódio de hoje. No primeiro período, vou falar sobre a NCAA, ou NCAA, como algumas pessoas preferem chamar. Na tentativa de remendar os vários problemas que atingem o basquete universitário, a NCAA anunciou uma série de medidas que trazem mais problemas do que soluções, por incrível que pareça. No segundo período, vou falar sobre o Philadelphia 76ers, que pelo sexto ano praticamente está tendo um dos seus calouros contundido. Agora foi a vez do Zhaire Smith, que foi a 16ª escolha no draft de 2018. No intervalo, no quadro Enem da NBA, 3 testes sobre a franquia do Brooklyn Nets. No terceiro período, o assunto vai ser algumas das partidas que farão parte do calendário da temporada regular 2018-2019, algumas datas consideradas importantíssimas no calendário da Liga, entre elas os jogos da abertura da fase regular, que vão ser no dia 16 de outubro, os jogos do dia de Natal e os jogos do feriado de Martin Luther King. E pelos times que foram selecionados para estar em quadra nessas datas, 3 datas importantíssimas, deu para perceber que realmente a NBA está passando por uma fase de mudanças. E no quarto e último período, 2 notícias para os torcedores do New York Knicks, envolvendo primeiro o pivô Joakim Noah e depois James Dolan, o CEO da empresa que controla a franquia. Infelizmente, nenhuma das duas é muito boa. Mas é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Como vocês se lembram, desde o final do ano passado, quando estouraram aqueles vários escândalos de corrupção na NCAA, a imagem do basquete universitário norte-americano está bastante abalada. E agora, tentando demonstrar que estão tentando fazer alguma coisa para resolver os problemas que atingem as dinâmicas sujas dos relacionamentos entre jogadores, universidades, agentes, patrocinadores, etc., a NCAA divulgou uma série de medidas que, em tese, seria uma resposta à corrupção em larga escala que foi descoberta na entidade. Só que apesar das boas intenções, essas medidas aí que foram anunciadas estão trazendo mais problemas do que soluções. Bom, uma delas é a seguinte: eles anunciaram que jogadores considerados de elite poderão ser representados por agentes. Quando eu li isso aí eu fiquei pensando, mas para que o cara vai querer ter um agente se jogador universitário não pode ser remunerado? O agente vai fazer exatamente o que por ele? E daí olha só que coisa brilhante. Segundo a NCAA, esses jogadores de elite, eles poderão contratar agentes, só que esses agentes eles vão servir única e exclusivamente para orientar sobre a decisão do jogador se profissionalizar. É um negócio genial, Funcionaria assim: o jogador chegaria pro agente e falaria: e aí, tudo bem, beleza? Quer ser meu agente? Daí o agente ia falar: opa, quero sim, beleza. Daí o jogador ia perguntar para ele: bom, e você acha que eu deveria me profissionalizar agora? E o agente iria responder para ele: claro que sim, demorou, vamos assinar agora. É uma coisa ridícula, gente? Um negócio bizarro, não faz o menor sentido um negócio desse. E pelo que eu andei lendo, o agente só pode ser contratado ao final da temporada da NCAA e ele vai ter que ser credenciado pela própria NCAA. O cara pode ser um agente da NBA há 400 anos, não adianta nada, ele tem que ser credenciado pela NCAA. Ou seja, a não ser que exista algum outro detalhe ainda que não foi divulgado, essa mudança aí não vai alterar absolutamente nada em relação ao que já acontece com os jogadores considerados de elite, Porque você acha, por exemplo, que um cara do nível de um Karl Anthony Towns ou de um Ben Simmons, por exemplo, eles foram para a noite do draft sem ter conversado com nenhum agente? É claro que já tinha tudo arranjado, mesmo que não estivesse assinado, apalavrado já estava, não tenho a menor dúvida disso.
E além de ser uma regra inútil, ela também é absurdamente discriminatória, né? Porque a gente vai ter situações em que dois camaradas jogam no mesmo time, têm a mesma idade, e um vai ter agente, pode ter agente, porque ele é considerado de elite, e o outro não. Por que isso? É uma coisa maluca, né? Eu tenho certeza que qualquer advogado aí, sem fazer muita força, vai conseguir derrubar essa regra maluca lá nas cortes norte-americanas. Mas a parte mais bizarra de todas é a seguinte: quem definiria se o jogador A é considerado de elite e o jogador B não é, segundo a NCAA, seria o staff da seleção norte-americana de basquete. Só que o pessoal da seleção norte-americana de basquete não foi sequer consultado sobre isso. E eles já disseram que eles não querem ter esse tipo de ônus. É o tipo da coisa que eles só vão ter trabalho, né? Pô, eles vão ficar tendo que falar quem que é de elite, quem que não é, vão ter que estabelecer critérios, vai ter gente no pé deles, coloca meu jogador aí pra ser de elite, por que você colocou esse, não colocou aquele? Eles falaram, não, tire esse bicho de cima de mim, eu não tenho nada a ver com isso. Na boa, isso aí parece coisa de gente amadora. Né? Quem teve essa ideia, quem aprovou isso aí, quem divulgou isso aí, está completamente dissociado da realidade. Os caras estão viajando. Bom, e uma outra medida que foi anunciada pela NCAA foi a seguinte: os jogadores que se candidatarem ao draft da NBA e não forem selecionados por nenhuma franquia, agora eles vão poder voltar para a NCAA. Parece ridículo, mas até então a NCAA impedia que isso acontecesse. Era uma pressão que a entidade fazia sobre os jogadores que estavam tentando se profissionalizar. Eles mais ou menos faziam o seguinte, olha lá, pensa bem, né? Porque se você não for draftado, não vai jogar nem na NBA e nem na NCAA. Só tem saída, não tem volta. E por que a NCAA mudou essa regra agora? Será que é porque eles, de repente, ficaram bonzinhos? Obviamente que não. É porque a D-League, né, que é a Liga de Desenvolvimento da NBA, vai começar a aceitar jogadores que saíram do high school. Então eles vão começar a concorrer diretamente com a NCAA. E a tendência é que a D-League cresça absurdamente nos próximos anos, porque lá o jogador recebe salário, o jogador pode assinar contrato de patrocínio e ele vai estar muito mais perto da NBA atuando na D-League do que atuando na NCAA. Isso aí é estatística, não é chute não. Se você for ver a porcentagem de atletas que saem da NCAA e chegam na NBA, é infinitamente menor do que os que saem da D-League e vão para a NBA. A verdade é a seguinte: as universidades da NCAA faturam altíssimo, né, principalmente com contrato de material esportivo, mas a entidade é suficientemente hipócrita para proibir que os jogadores sejam remunerados. Enquanto isso não for alterado, vai continuar havendo corrupção e a gente vai continuar vendo os jogadores usando a NCAA durante alguns meses só como um trampolim para tentar chegar na NBA. Enquanto isso, diante de todo esse amadorismo da NCAA, a NBA deve estar esfregando as mãos, porque a cada dia que passa ela está tendo mais controle sobre a matéria-prima, né? A matéria-prima que faz com que a liga fature bilhões de dólares todos os anos, que são os jogadores, né? Vai pegar o jovem lá no high school e vai levá-lo direto para a NBA, né? Se for o caso, ou então vai fazer com que ele passe por um período de adaptação lá na D-League, mas de uma maneira ou de outra vai ter o controle absoluto sobre o que é mais difícil de você encontrar em qualquer ramo de atividade, que é o tal do recurso humano, né? As pessoas. Sem as pessoas você não faz absolutamente nada. E para a NBA, obviamente, jogador é essencial, né? Se você não tiver quem faça as cestas, quem dê as enterradas, quem pegue os rebotes, a coisa não vai dar muito certo. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Philadelphia 76ers. Se você for um calouro que acabou de ser contratado pelo Philadelphia 76ers, você tem motivo de sobra para festejar, né? Afinal de contas, você vai jogar na NBA e, mais do que isso, você vai jogar numa das franquias mais tradicionais da liga. Só que você também vai precisar abrir o seu olho, porque a chance de você ter algum problema físico logo em seguida é considerável, né? Já faz praticamente 6 anos, gente, que o Sixers vive a maldição de ter um dos seus calouros contundido, e isso aconteceu novamente, dessa vez com o Zhaire Smith, que sofreu a fratura do 5º metatarso do pé direito
durante um treino dos Sixers num camp de basquete que eles estão fazendo lá em Las Vegas. Se você ficou na dúvida, como eu fiquei, quinto metatarso é o osso que está ligado ao famoso dedo mindinho do nosso pé. Recapitulando a zica que ronda o Philadelphia 76ers. Em 2013, o Nerlens Noel rompeu os ligamentos do joelho e ficou fora da temporada 2013-2014. Em 2014, o Joel Embiid fraturou o pé e acabou fazendo a sua estreia na NBA somente em 2016, ele perdeu 2 temporadas. Em 2015, o Jahlil Okafor não se contundiu gravemente, embora ele tenha perdido várias partidas por problemas físicos, né? Ele não teve nenhuma contusão grave, mas ele também desfalcou os Sixers em 29 partidas, algumas delas também porque ele foi suspenso, que ele andou brigando. O Jahlil Okafor, que agora foi contratado pelo New Orleans Pelicans, é um cara meio bagunçado, né? Vamos ver se agora ele se acerta lá em Louisiana. Enfim, ele é uma exceção, senão a gente ia ter 6 anos seguidos, por isso que eu falei que são praticamente 6 anos, não são 6 anos consecutivos, mas é quase isso, porque em 2016 já o Ben Simmons fraturou o pé também e perdeu toda a temporada 2016-2017. E em 2017, como vocês se lembram bem, o Markelle Fultz se contundiu no ombro direito e só jogou 17 partidas. E se você for somar quantos jogos esses calouros aí fizeram nas suas primeiras temporadas na NBA, dá um total de apenas 67 partidas. Isso aí representa 16,3% das partidas que eles deveriam ter disputado. É verdade também que em algum desses casos aí os Sixers não estavam com pressa nenhuma de colocar em quadra os seus jogadores machucados, porque eles estavam no meio daquele processo lá do Sam Hinkie, né, naquele famigerado tanking maluco dele. Mas com certeza o front office dos Sixers não ficou nem um pouco feliz com essa sucessão de contusões aí, principalmente nos casos do Embiid, do Simmons e agora do Fultz, né? Olha, se por um lado essas coincidências infelizes acontecem, né? Por outro, eu acho que tudo tem um certo limite, né? Embiid, Simmons e agora o Zaire Smith quebraram o pé durante a off-season treinando nos Sixers. Eles não estavam esquiando, eles não estavam pulando de paraquedas, não, eles estavam treinando nos Sixers. Enquanto isso, nas outras 29 franquias, nesse mesmo período, eu não me lembro de ter acontecido alguma coisa parecida com nenhum outro calouro, né? Se eu estiver esquecendo de algum caso, por favor, me corrijam, mas não me lembro. E eles tiveram 3 casos. Então, olha, considerando-se a negligência com qual o Markelle Fultz foi tratado no ano passado pelo staff dos Sixers, eu não duvido nada que o problema não seja só azar, seja realmente mais uma questão de incompetência. Mas não sei, estou falando isso aqui de dentro do meu carro, no segundo subsolo do meu prédio, posso estar completamente errado, estou a milhares de quilômetros da Filadélfia, não tenho nenhuma informação privilegiada, mas eu acho bem estranho. Sinceramente, é muito estranho que 3 calouros tenham quebrado o pé treinando pelos Sixers em tão pouco tempo. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, e hoje no quadro Enem da NBA, a série de quizzes que você encontra lá em layup.com.br, eu selecionei 3 questões sobre a franquia do Brooklyn Nets para a gente responder no episódio de hoje. Note que eu falei que as questões são sobre a franquia do Brooklyn Nets, que a franquia é somente uma, é a mesma desde quando ela foi fundada, embora o time tenha tido várias sedes, vários nomes diferentes. Então preste atenção em relação a isso. Todas as perguntas são sobre a franquia do Brooklyn Nets. Primeira pergunta: qual jogador da franquia do Brooklyn Nets detém o recorde de pontos marcados em uma partida? Qual jogador da franquia do Brooklyn Nets detém o recorde de pontos marcados em uma partida? Alternativa A, Julius Erving, o Dr. J. Alternativa B, Deron Williams. Alternativa C, Buck Williams. Alternativa D, Bernard King. Alternativa E, Vince Carter. Então eu quero saber quem que marcou mais pontos em uma partida com a camisa da franquia do Brooklyn Nets. Alternativa A, Julius Erving, Dr. J, né? Alternativa B, Deron Williams. Alternativa C, Buck Williams. Alternativa D, Bernard King. Ou alternativa E, Vince Carter. Tempo. A alternativa correta era a alternativa B, Deron Williams, que marcou 57 pontos em uma vitória do então New Jersey Nets sobre o Charlotte Bobcats, que é o atual Charlotte Hornets, né, no dia 4 de março de 2012. Segunda questão: qual dessas alternativas é falsa?
qual dessas alternativas é falsa. Alternativa A. A franquia do Brooklyn Nets nunca foi campeã. Alternativa B. A franquia do Brooklyn Nets disputou 5 finais. Alternativa C. A franquia do Brooklyn Nets foi 3 vezes vice-campeã. Alternativa D. A franquia do Brooklyn Nets nunca foi campeã da NBA. E alternativa E. A franquia do Brooklyn Nets foi 2 vezes campeã. Então eu quero saber qual dessas alternativas é falsa. Todas referentes à franquia do Brooklyn Nets. Então, repetindo as alternativas. A. A franquia do Brooklyn Nets nunca foi campeã. Alternativa B. A franquia do Brooklyn Nets disputou 5 finais. Alternativa C. A franquia do Brooklyn Nets foi 3 vezes vice-campeã. Alternativa D. A franquia do Brooklyn Nets nunca foi campeã da NBA. E alternativa E. A franquia do Brooklyn Nets foi 2 vezes campeã. Tempo. A alternativa falsa, portanto, a alternativa correta, era a alternativa A. A franquia do Brooklyn Nets nunca foi campeã. Isso está errado. Por quê? Porque a franquia foi 2 vezes campeã da ABA. Antes dela se transferir para a NBA, ela fazia parte de uma outra liga chamada ABA, e lá ela foi 2 vezes campeã, liderada pelo Julius Erving, pelo Dr. J. Foi campeã em 1974 e em 1976. E lá também foi vice-campeã em 1972. E depois, já na NBA, ela foi vice-campeã 2 vezes. Ela foi vice-campeã em 2002 e em 2003. E a terceira e última questão do nosso quiz de hoje é a seguinte: qual jogador tem o melhor aproveitamento em arremessos de 3 pontos na história da franquia do Brooklyn Nets? Qual jogador tem o melhor aproveitamento em arremessos de 3 pontos na história da franquia do Brooklyn Nets? Alternativa A, Kenny Anderson. Alternativa B, Deron Williams. Alternativa C, Vince Carter. Alternativa D, Jason Kidd. Ou alternativa E, Drazen Petrovic. Repetindo tudo, qual jogador tem o melhor aproveitamento em arremessos de 3 pontos na história da franquia do Brooklyn Nets? Alternativa A, Kenny Anderson. Alternativa B, Deron Williams. Alternativa C, Vince Carter. Alternativa D, Jason Kidd. Ou alternativa E, Drazen Petrovic. Tempo. A alternativa correta era a alternativa E, Drazen Petrovic, que converteu 255 arremessos de 3 pontos dos 583 que ele executou, o que representa 43,7%. E isso aí ele fez com a camisa do New Jersey Nets no começo dos anos 90. Aliás, você que é fã da NBA e está meio sem assunto, né, esperando o reinício da temporada, se você ainda não assistiu, uma ótima oportunidade para você assistir o documentário Once Brothers, que mostra como os conflitos políticos entre Croácia e Sérvia abalaram irremediavelmente o relacionamento que havia entre o Vlad Divac e o Drazen Petrovic, que faleceu num terrível acidente de carro em 1993, e o Vlad Divac não teve a oportunidade de fazer as pazes com o amigo deles, eram amicíssimos. E isso tudo é contado com muita sensibilidade nesse Once Brothers aí, que eu já assisti umas 30 vezes, acho que eu vou assistir mais uma, porque é muito bom mesmo. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, o assunto vai ser o calendário da NBA para a próxima temporada, que ainda não foi totalmente divulgado. Quando for, eu vou publicar na íntegra lá no layup.com.br, como eu faço todo ano. Só que a NBA já soltou quais serão as partidas que vão ser televisionadas em rede nacional em 3 datas extremamente importantes, que são o dia de abertura da fase regular, 16 de outubro, o dia de Natal, 25 de dezembro, e também o feriado de Martin Luther King, que em 2019 vai cair no dia 21 de janeiro. E é importantíssimo lá para eles, porque como em janeiro ainda está fazendo muito frio por lá, na maior parte lá dos Estados Unidos, muita gente fica em casa assistindo TV, e a NBA tradicionalmente coloca partidas interessantes nesse dia, nesse feriado aí, para atrair a audiência do pessoal que fica em casa. Vamos começar aqui. No dia 16 de outubro, né, que como eu falei é o dia inaugural da fase regular, a gente vai ter Sixers contra Celtics no TD Garden. Em 2019, essas duas franquias aí vão completar 70 anos de rivalidade numa ótima fase, né?
As duas são seguramente uma das 5 melhores da Conferência Leste, sem dúvida alguma. Na mesma noite, no dia 16, o Golden State Warriors vai receber o Oklahoma City Thunder em Oakland. E também, além de receber o Thunder, o Warriors vai receber os anéis de campeão da temporada passada. Ou seja, o Russell Westbrook vai ter que presenciar o Kevin Durant recebendo seu segundo anel de campeão, o que eu acho que vai ter um gosto meio amargo para ele. No ano passado, o Warriors estreou perdendo para o Houston Rockets, né? Vamos ver se o Thunder também consegue carimbar a faixa de campeão do time californiano. Daí vamos pro dia de Natal, dia 25 de dezembro. Nesse dia a gente vai ter 5 partidas que dizem muita coisa sobre como o cenário da NBA está mudando nesses últimos anos. Milwaukee Bucks e New York Knicks vão abrir a rodada de Natal. O Knicks é uma escolha óbvia, não porque eles têm um grande time, né, mas por conta do mercado consumidor gigantesco de Nova York, né? E essa aí vai ser a primeira vez desde 1977, ou seja, 41 anos, que o Milwaukee Bucks vai atuar no dia de Natal. Podemos colocar na conta do Greek Freak, né, do Giannis Antetokounmpo, essa mudança de rumo na franquia do Milwaukee Bucks. Aliás, por falar no Greek Freak, se você ainda não assistiu, dá uma entrada lá no perfil oficial dele no Instagram e procura um vídeo dele treinando boxe. O cara tá um monstro, tá mais freak do que nunca. Depois, o segundo jogo do dia de Natal vai ser entre Oklahoma City Thunder e Houston Rockets em Houston. Isso aí vai ser quase um All-Star Game, né? Porque vai ter James Harden, vai ter Chris Paul, tudo leva a crer que a gente vai ter Carmelo Anthony, Russell Westbrook e Paul George. O terceiro jogo do dia de Natal vai ser novamente entre Sixers e Celtics no TD Garden outra vez, dando a entender realmente que a NBA está confiante de que Sixers vai brigar pelo título da Conferência Leste, né? Estão botando todas as fichas no Philadelphia 76ers e acho que com razão. O Sixers acho que vai vir mais forte, apesar de não ter contratado ninguém de peso e tal, mas a tendência é que dê ainda mais trabalho do que já deu na temporada passada. Em seguida, em vez da gente ter Cleveland Cavaliers contra Golden State Warriors, que foi a partida que aconteceu nos últimos 3 natais consecutivos, quem vai desafiar o atual campeão da NBA vai ser o Los Angeles Lakers de LeBron James. Ou seja, a própria NBA já não considera mais o Cleveland Cavaliers um adversário à altura do Golden State Warriors, apesar de toda a rivalidade entre as duas franquias nos últimos 4 anos. E olha, por mais que eu torça pelo Lakers e acho o LeBron James um cara absolutamente fora de série, eu não sei se o Lakers vai dar muito trabalho pro Golden State Warriors, não. Tomara que dê, mas tenho cá minhas dúvidas. Agora, como seria impensável ter uma rodada de Natal sem LeBron James em quadra, também essa foi uma escolha que não surpreendeu muito. E a última partida do dia de Natal vai ser entre o Portland Trail Blazers e o Utah Jazz, rivais diretos da divisão noroeste. Aí eu já não sei se a NBA escolheu muito bem, porque Utah Jazz, beleza, é um time que promete ficar ainda mais interessante do que já foi, né? Tem o Donovan Mitchell, né, que é um garoto de personalidade, menino tem talento pra caramba, vai ser um monstro também nessa liga. E também tem outra coisa, o Jazz era um time que não jogava no Natal desde 97, né? Já passou da hora deles voltarem. Agora, o meu amigo Ricardo Bugarelli e os demais torcedores do Trail Blazers que me perdoem, mas eu acho que seria mais interessante ver, por exemplo, Toronto Raptors do Kawhi Leonard enfrentando o Jazz do que Portland Trail Blazers. Em todo caso, né, como é jogo de temporada regular, não é playoff, quem sabe o Damian Lillard salve a noite, marque, 40 pontos, 50 pontos e faça com que esse jogo aí fique mais interessante. E no feriado de Martin Luther King, que eu já falei vai ser dia 21 de janeiro, uma segundona, a gente vai ter 3 partidas. Vai ter Pelicans contra Grizzlies, que é uma partida que deve valer pelo nosso amigo Monocelha, basicamente. Depois vai ter Rockets contra Sixers, mais um sinal de que o Sixers está com a bola toda, né? E vamos ter mais um Lakers contra Warriors. Também a NBA não quer arriscar, né? LeBron contra Stephen Curry é sempre audiência garantida. Agora, se sentir alguma ausência nessas partidas VIP aí, pois é, a gente não tem Cleveland Cavaliers em nenhum desses jogos, a gente não tem San Antonio Spurs em nenhum desses jogos, e a gente também não tem Los Angeles Clippers em nenhum desses jogos.
E essas são 3 franquias que nos últimos 4 anos tinham presença garantida nessas datas especiais. Então, definitivamente, a gente está presenciando uma mudança aí nas forças da NBA. Muito graças a praticamente 4 camaradas somente, né? LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Ben Simmons e Joel Embiid. Esses 4 caras, praticamente sozinhos, foram responsáveis por alterar os rumos da nossa amada e idolatrada salve NBA. Tomara que para melhor, né? No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o New York Knicks. Eu juro que eu gostaria de ter boas notícias para dar para os torcedores do New York Knicks, mas já faz tempo que isso aí é uma tarefa difícil, para não falar impossível. Então vamos com o que nós temos para hoje, né? Não dá para fazer milagre, só dá para trabalhar com a realidade. E quando eu estava lendo essa notícia que eu resolvi comentar aqui no episódio, eu me lembrei de uma história do bode na sala. Não sei se você conhece a história do bode na sala. Para quem não conhece, eu vou resumir. O camarada tinha 5 filhos, estava passando por uma fase muito complicada, cheia de problemas financeiros, a esposa dele brigando com ele sem parar, só rolo. E daí ele foi até o padre da cidade para pedir conselhos, pedir orientação. E daí o padre falou o seguinte para ele: meu filho, arranja um bode e amarra o bode no meio da sua sala. Ele achou meio estranho, né, aquele conselho, né, arranjar um bode, amarrar o bode no meio da sala, mas o padre era um cara muito sábio, muito respeitado, e bom, vou fazer o que ele falou. Arranjou um bode e deixou o bode amarrado no meio da sala. E daí o padre tinha falado: olha, faz isso e depois de 10 dias você vem falar comigo outra vez. Dito e feito, ele ficou com o bode amarrado 10 dias no meio da sala, e depois foi lá voltar para falar com o padre. Chegando lá, o padre perguntou: e aí, meu filho, como é que estão as coisas? Daí o camarada falou: olha, seu padre, vou ser sincero, minha vida tá um inferno. Além de todos aqueles problemas que eu já tinha, o bode tá fedendo pra caramba, tá fazendo cocô no meio da sala, no tapete da sala, tá atraindo mosca. A minha esposa, que já brigava comigo, tá brigando muito mais. A criançada pisa no cocô do bode, daí espalha cocô pela casa inteira. Olha, seu padre, tá um inferno, tá terrível. Daí o padre ouviu todas aquelas reclamações e falou pra ele o seguinte: ah, tá bom, então agora você faz o seguinte: tira o bode da sala e daí você volta a me procurar daqui a 10 dias. Passaram-se 10 dias, o camarada voltou e agradeceu o padre de joelho, porque a vida dele tinha melhorado muito sem o bode na sala. Pois é, o Knicks está prestes a tirar o bode da sala. E quem que é o bode? O bode é o Joakim Noah. O Joakim Noah tem mais 2 anos de contrato, pelos quais ele tem direito a receber cerca de 37 milhões e 800 mil dólares. E o que aconteceu com ele, né? Não sei se você se lembra, mas além de ele ter tido vários problemas de contusão, ter sido suspenso pela NBA por ter sido flagrado no exame antidoping, o Joakim Noah ainda foi afastado pela direção do Knicks porque ele partiu para cima do então técnico Jeff Hornacek durante um treino nesse ano de 2018. E daí, desde então, o Knicks está tentando se livrar desse contrato horroroso do Joakim Noah. Só que, obviamente, não é muito fácil você se livrar desse contrato do Noah, porque é um contrato terrível, horroroso, péssimo. Acho que nem o Mitch Kupchak pegaria um contrato tão ruim quanto esse. Como estava muito complicado empurrar o contrato para outra franquia, e também eles trocaram o técnico, né? O Jeff Hornacek, que tinha praticamente partido para as vias de fato com o Noah, foi demitido e foi trocado pelo David Fizdale. Daí surgiu a notícia que talvez o Knicks preferisse ficar com o Joakim Noah. Paciência, né? A gente não consegue passá-lo para frente, então pelo menos agora tem um outro técnico, quem sabe ele se entenda com esse técnico e jogue alguma coisa. Só que hoje surgiu a notícia de que o Knicks está simplesmente esperando chegar ao mês de setembro, porque em setembro vai poder dispensar o Joakim Noah e diluir esses 37 milhões e 800 mil dólares ao longo das próximas 3 temporadas, usando aquela chamada Stretch Provision. Se isso acontecer, o Knicks vai ter gasto 72 milhões de dólares com um cara que jogou 53 partidas e teve médias de 4,6 pontos e 7,9 rebotes.
Realmente um negócio sensacional, né? Meu Deus do céu. Mas vamos convir que é melhor tirar o bode da sala do que ficar convivendo com ele, né? E a outra notícia referente à franquia lá de Manhattan diz respeito ao James Dolan, que é o CEO da empresa proprietária do New York Knicks. O James Dolan negou que exista a intenção de vender a franquia, algo com que os torcedores do Knicks sonham todas as noites há quase 2 décadas, né? Porque desde quando o James Dolan assumiu o controle do Knicks, a coisa vem ladeira abaixo, né? Cada vez pior. Mas esse boato aí surgiu em junho, quando o próprio James Dolan declarou que, em vez de manter a franquia como subsidiária do Madison Square Garden, pretendia criar uma empresa independente para administrar o Knicks. E daí começou a especulação de que o James Dolan estaria interessado em fazer essa separação porque esse seria o primeiro passo para o Knicks ser vendido, e daí quem sabe cair nas mãos de alguém mais competente do que James Dolan. Só que o próprio James Dolan participou hoje de um programa de TV na Fox, a norte-americana, e declarou com todas as letras que não passa pela cabeça dele vender o Knicks. Então, gente, infelizmente o calvário dos torcedores do Knicks ainda não tem data para terminar, tem chão pela frente. Antes de melhorar, vai piorar ainda. Fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup. Antes de eu ir embora, vou deixar minha trilha sonora para o final de semana, que dessa vez vai ser a música The Zoo, que é a terceira faixa do lado B do álbum Animal Magnetism, lançado em 1980 pela banda alemã Scorpions. Eu vou ser sincero, eu criei uma certa antipatia pelo Scorpions, porque durante uma época aí, antes de a gente conseguir ouvir a música que a gente quer, na hora que a gente quer, no celular, a única música deles que tocava no rádio sem parar era aquela Mela Cueca Still Loving You, sabe? Chatíssima, chatíssima. Só tocava isso. Eu queria uma birra deles tremenda. Mas eles têm coisas muito boas também. Eu tenho que deixar um pouco de lado essa birra que eu criei deles. E até por isso que eu tô recomendando essa The Zoo. É bem legal, é muito bacana. E talvez você até já conheça, porque, se eu não me engano, ela faz parte da trilha sonora do NBA 2K. Se eu não me engano, da edição 2018. Então, se você joga NBA 2K, talvez você já tenha ouvido ela ao fundo. The Zoo do Scorpions. Se você estiver ouvindo esse episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dá uma força. E se você estiver ouvindo na Rádio Sport Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Um ótimo final de semana para todo mundo, muito juízo. Voltem todos inteiros e inteiras para casa, por favor. Semana que vem tem mais. Um abração, tchau, tchau.